Olá, começa agora o Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: proposta parlamentar quer incluir mensagens contra drogas em ingressos e material publicitário de shows. Deputado sugere debates temáticos entre os candidatos. A Assembleia participa de atividade para conscientização sobre doação de órgãos. Projeto de lei pode evitar acidentes com animais de grande porte nas cidades. A matéria estava na ordem do dia da sessão desta quarta-feira, mas não foi votada. A repórter Gabriela Zorzal esteve em plenário e tem as informações para a gente. Os projetos que estavam na pauta de votação da sessão ordinária desta quarta-feira permanecem para os trabalhos em plenário da próxima semana. Isso porque não houve quórum para a votação das matérias. Entre as iniciativas, destaque para um projeto de lei de autoria da deputada Janete de Sá que proíbe a utilização de animais de grande porte nos perímetros urbanos do estado. Os municípios com 50 mil habitantes acima, que seja proibido a circulação de bovinos, equinos, suínos, ovinos, caprinos, dentre outros animais de maior porte, no perímetro urbano. Por quê? Porque, primeiro, você pode causar acidentes, e aí o acidente ele vai estar trazendo prejuízos para a vítima, que pode ser um ser humano, ou a vítima pode ser o próprio animal. Ele vai estar também, essa proibição, evitando algumas doenças, algumas zoonoses, porque esses animais no perímetro urbano, eles acabam circulando no meio da população e pegando e trazendo algumas epidemias, algumas doenças que são prejudiciais à saúde humana. E também não é justo nós ainda temos carroças transportadas por animais que muitas vezes transportam volumes muito superior ao próprio peso, ao que ele conseguiria suportar sem nenhum controle, né? É certo que em algumas localidades muito pequenas esse transporte ainda é feito, mas a nossa iniciativa é no sentido das prefeituras também estar disponibilizando uma outra alternativa para esse transporte, como é feito aqui na capital, em Vitória, que já é proibido esse tipo de transporte, também está ofertando uma outra proposta para as pessoas que precisam desse transporte como uma fonte de renda da família. Também está na pauta de votação um projeto de lei de autoria do governo que cria o Programa Interior Capixaba voltado para melhorias da infraestrutura rodoviária de municípios do interior do estado. Mas este e outros projetos só podem ser votados depois que o plenário deliberar sobre a manutenção ou rejeição do veto do governador do estado a projetos de autoria parlamentar. A pauta traz 7 projetos de lei vetados. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. Deputado Sandro Locutor propõe a adoção de mensagens educativas para evitar a venda e o uso de drogas. Projeto de lei do parlamentar determina que todo material publicitário de eventos realizados no estado contenham informações sobre as penas previstas para os traficantes e os problemas causados pelos entorpecentes. A gente trabalhou com a ideia de nos eventos esportivos, nos eventos culturais, nos shows, que a gente pudesse, por parte da organização e com uma orientação por parte dos promotores de eventos e do Estado, né, e dos municípios, para que a gente pudesse estar fazendo esse alerta. É importante, infelizmente as drogas hoje estão levando a nossa juventude, pessoas de bem se envolvendo com o mundo das drogas, e nesses momentos que as pessoas estão lá se descontraindo, se divertindo, é importante nesse momento que estão lá consumindo drogas lícitas, como álcool, por exemplo, seja feito um chamamento, um alerta, para que as pessoas se despertem para esse problema muito sério que está consumindo as famílias brasileiras. A importância do debate político aprofundado em temas de interesse da população foi destacado pelo deputado Sérgio Majeski. Para o parlamentar, deveriam ser realizados vários debates temáticos entre os candidatos. Assim, eles poderiam apresentar as propostas e ideias sobre assuntos específicos em cada um desses momentos de discussão.
Os debates no formato que eles têm hoje, os debates eleitorais, né, entre os candidatos, agora a prefeito, ou quando chega a época de presidente, ou para governador, esses debates, eles são superficiais demais, porque o tempo para pergunta e o tempo para resposta é muito pequeno. Então, por exemplo, se uma pessoa pergunta assim, um candidato pergunta para o outro, o que o senhor pretende fazer no setor da saúde? Como em 1 minuto a pessoa vai explicar o que ela pretende fazer? Então, não dá para que os eleitores, por exemplo, os indecisos, por exemplo, consigam ali escolher o seu candidato através desse tipo de debate, né? E então, se os debates fossem temáticos, por exemplo, tivessem vários debates, né, ao invés de ter 1 ou 2 só, fossem, sei lá, 4, 5 debates. E cada debate fosse temático, por exemplo, um debate para falar só sobre a economia do município, um debate para falar só sobre como será tratada a questão da educação e da saúde, um debate só para tratar da questão da segurança, da questão ambiental, da questão cultural, enfim. Isso sim daria uma chance para que os candidatos expusessem bem claramente as suas ideias a respeito de cada um desses temas e possibilitaria aos eleitores tomar a sua decisão de acordo com as propostas ou, né, e compromissos assumidos ali. Esta semana foi celebrado o Dia da Conscientização sobre a Doação de Órgãos. A data foi lembrada em várias ações no estado. Uma delas foi uma caminhada realizada em Vila Velha para sensibilizar a sociedade sobre a importância do ato de doar. O deputado Dr. Hércules participou da atividade. A gente fazia aqui em Camburi essa caminhada, mas Vila Velha ficou melhor porque o pessoal evangélico pegou com mais garra, com mais ênfase, e nós fizemos esse ano a 7ª caminhada organizada pelo pessoal evangélico de Vila Velha. Uma pessoa, ela pode ajudar até 10 receptores, mas é preciso que você possa falar com a sua família em casa, converse com a família em vida, porque depois que morreu não tem mais jeito de você falar. E hoje mais de 60% da perda desses órgãos são a negativa da família, porque a família não conversou com essa pessoa durante a vida. Então é importante essa conscientização, e outra coisa, o povo tem muito medo de tirar um órgão com a pessoa ainda que poderá sobreviver. A morte encefálica, ela é determinada através de um protocolo. Depois de 12 horas que a pessoa acha que tem morte encefálica, existe um protocolo, existe aparelhos sofisticados que diagnosticam a morte encefálica. Quem morreu, teve a morte encefálica, não vai sobreviver nunca mais. Mas os órgãos continuam funcionando por causa dos aparelhos que estão de ventilação, de circulação. Então é preciso que a cada vez mais a população converse com a família e fala só, se houver um acidente, se eu tiver uma morte cerebral, quero doar meus órgãos, porque eu pretendo ajudar as pessoas. Isso é um ato de amor, de solidariedade e que é um gesto muito importante que você não pode deixar de conversar com a família. A grande produção de alimentos transgênicos e o uso excessivo de agrotóxicos no Brasil foram temas abordados pelo deputado Padre Honório em pronunciamento na casa. O parlamentar demonstrou preocupação com a saúde dos brasileiros. Isso porque, para o deputado, pode haver relação de muitas doenças com a maneira como os grãos são cultivados no país. Nós estamos percebendo que a cada dia aparecem mais doentes e mais doenças novas. E quanto mais a ciência vai buscando descobrir algum tipo de vacina ou de medicamento para combater um tipo de doença, vai aparecendo outro tipo de doença. Nós sabemos também que o ser humano ele não consegue ficar sem respirar, nem se alimentar e nem beber água. E nós sabemos que quando a gente está jogando o veneno, tanto na água, tanto no ar, quanto nos alimentos, nós estamos consumindo esse veneno diariamente. Os nossos filhos, os nossos parentes, enfim, o ser humano e também os animais. A partir do momento que foi liberado a questão das sementes transgênicas, que são sementes geneticamente modificadas, então foi necessário também
aumentar a utilização do veneno para a produção. Então hoje nós temos nos nossos supermercados os alimentos transgênicos com alto índice de produtos de agrotóxicos dentro desses produtos industrializados, que são a matéria-prima, a soja, o trigo, né, o milho. Então, sementes transgênicas com alto índice de uso de veneno, que são industrializados, que são transformados em alimentos para alimentar as pessoas. Então, com isso, o INCA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa nessa relação com o câncer, tem feito diversas orientações, mas os governos, eles não levam isso em consideração. Muito pelo contrário. Os vendedores de veneno, sem fiscalização nenhuma, vai na sua casa e vende o veneno o tanto que você deseja. Você vai lá na cidade, qualquer casa de produtos de agropecuária, estão lá expostos nas suas prateleiras para vender. Veneno que já foram proibidos há décadas em outros países, são comercializados normalmente aqui. No nosso estado é um dos estados que mais consome veneno, chegando a mais de 7 litros por pessoa, por cidadão, que mora aqui no estado do Espírito Santo. Então esses dados são muito preocupantes. Como é que vai ser o estado daqui a 20, 30, 40, 50 anos? Como é que serão as nossas pessoas? Como é que será a saúde dessas pessoas? Porque aumentou a idade das pessoas. Mas que qualidade de vida que tem? Pessoas infartando, alergia, colesterol, diabetes, pressão alta, um monte de coisa fora o câncer. Todo mundo com alergia. Dificilmente hoje você encontra uma pessoa que não tem um tipo de alergia. Isso é proveniente de quê? Entendeu? Então, nós estamos produzindo o nosso extermínio. Nós estamos pagando para a ciência descobrir mais veneno para acabar com a própria humanidade, porque é isso que nós estamos vendo. Então, é nesse sentido que a gente está aprofundando. No dia 5 a gente vai ter mais um evento aqui na Assembleia para estarmos discutindo esse assunto. Esse mês de novembro teremos mais algumas ações aqui, trazendo agricultores nas comissões para estarmos discutindo sobre essa matéria. O Jornal Panorama de hoje termina aqui, mas no site da casa e nas redes sociais você pode conferir mais informações sobre o Legislativo Capixaba. Obrigada pela companhia de sempre e você continua ligado agora na TV Alice, o seu canal Cidadão.